Saúde, amada igreja, na nossa paz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, os irmãos, um bom dia. Hoje nós vamos estar falando continuando sobre o nosso filho adolescente. Hoje nós vamos estar falando que em todo jogo há regras e juiz. O texto para nossa meditação é Romanos 13, 1-7, onde nós compreendemos que nós estamos dizendo que nós devemos respeitar as autoridades. Essas regras são leis, normas pré-estabelecidas por pessoas competentes para arguir essas normas e leis, e há cobranças e juízes como fiscais para o cumprimento dessas leis. E para nossa introdução, os jovens da igreja combinaram uma partida de futebol no sábado à tarde. Na hora de formar a equipe, todos escolheram Marcelo para ser o capitão. Marcelo concordou, mas quando escalou o time, Luiz disse: "No gol eu não jogo, quero jogar no ataque." Todos querem fazer gol. Marcos disse: "Não quero ser atacante, quero jogar na defesa." Roberto disse: "Não, eu só jogo se for para ficar no gol." Ninguém queria fazer o que o Marcelo mandava. Disseram que ele seria o capitão, mas ninguém obedecia às suas ordens. Capitão sem seguidor. Ricardo foi escolhido para juiz, mas cada vez que marcava alguma irregularidade, todos reclamavam: "Eu não estava impedido. Não foi falta, não foi pênalti." Ninguém obedeceu ao juiz. Que confusão. Resultado, Marcelo não quis mais ser o capitão, Ricardo desistiu de ser juiz e o jogo terminou antes da hora. As regras precisam ser estabelecidas e obedecidas. Tudo que não há regras, há caos. Assim não dá. Os atletas têm que obedecer às regras do jogo e acatar as ordens do juiz. Se não for assim, não dá para jogar, é só confusão. Primeira pergunta que nós vamos responder junto com o nosso filho adolescente: quem obedece ao juiz? As ordens dos pais são ignoradas e desobedecidas. Vem de casa. Se o filho aprende a desobedecer e o pai não mostra para ele limites, não mostra para ele que existem regras e normas, e as mesmas regras e normas que existem dentro de casa, com os pais, vão acompanhar ele em todas as áreas da vida, no trabalho, aonde ele estiver, vai ter alguém sobre ele. A palavra do professor não é ouvida nem atendida. É só confusão, meu querido. Falam mal do pastor da igreja e da liderança. As pessoas mais velhas não são tratadas com distinção e respeito. O policial e o agente de trânsito são desrespeitados. As leis da escola, da cidade e dos pais são desprezadas. Assim não dá. Ninguém obedece às regras, ninguém segue as normas, ninguém obedece ao juiz. E dessa forma só tem uma saída, só tem uma resposta: todos saem perdendo. Na Bíblia, nosso Deus diz, na palavra: obedeça às autoridades, todos vocês, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. É com a permissão dele que eles existem, para dar direção, para colocar disciplina, para colocar limites. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles. Provérbios 24, 21. Toda autoridade foi estabelecida por Deus, e o seu desejo é que elas sejam respeitadas e obedecidas. Você obedece às autoridades que Deus colocou sobre sua vida? Quais são as regras? Você viu agora quem deve obedecer o juiz, e agora quais que são essas regras que o juiz está sobre elas, que elas precisam ser obedecidas. Na Bíblia encontramos as regras mais importantes para a nossa vida. Deus as deixou registradas na sua palavra para o nosso bem. Quem as obedece será mais feliz e bem-aventurado por onde quer que andar. Josué 1, 7, 8. Nós vamos destacar 5 regras registradas no Novo Testamento.
estão no Novo Testamento, é na palavra. Tudo que nós falamos aqui você pode olhar na palavra. Primeira regra, obedeça a seus pais ou responsáveis. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. O primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, 1, 2. Segunda regra, obedeça aos mais velhos. Rogue igualmente aos jovens. Seja submisso aos que são mais velhos. 1 Pedro 5, 5. Tem muito para oferecer para nós, porque são experientes, já passaram por tudo que nós vamos passar. Podem nos dar direção, nos dar um norte para nós. Para que o adolescente ele não caia naquilo que vai ter muita facilidade para ele cair. Terceira regra, obedeça aos professores e líderes, pastores, diáconos, presbíteros. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por suas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Hebreus 13, 17. Quarta regra, obedeça aos seus patrões ou chefes. Serve-se submissos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. 1 Pedro 2, 18. Quinta regra, obedeça às autoridades, regulamentos da escola, leis da cidade, do estado e do país. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13, 1. O Senhor garante, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. João 13, 17. Quem colaborar para a vida de todos ser mais tranquilo e feliz, obedeça. Quer que a sua vida seja mais tranquila e feliz? Obedeça. O segredo é a obediência. Você vai descobrir que existem dois lados. Você já viu quem deve obedecer o juiz? Quais são as regras? E agora, depois que você tem essas duas observâncias, você vai ver quem perde e quem ganha. Quem vence e quem perde. Não basta conhecer as regras, temos que cumpri-las. Se conhecemos as regras, mas não as obedecemos, significa que sofreremos punição. Se quisermos jogar até o final e alcançar a vitória, temos que seguir as regras e obedecer ao juiz. Imagine se a terra, o sol e as estrelas resolvessem se rebelar contra as leis da natureza e contra aquele que governa e dirige todo o universo. O que aconteceria? Em questão de segundo, o universo se transformaria em caos. Felizmente, há a natureza uma absoluta obediência às leis do universo e ao seu dirigente. Todas as relações da vida são governadas por leis e autoridades que precisam ser obedecidas. A desobediência às leis e às autoridades gera discórdia, briga, confusão, violência e caos. Assim, perde o desobediente e perde também a família, os amigos, a classe, a igreja, o bairro, a cidade, o país, por causa da desobediência de perdem muitos. Quem desobedece só tem a perder. Deus estabeleceu sobre nós vários tipos de autoridades e Ele as usa para nos proteger, para cuidar do bom convívio de todos na sociedade. Os pais ensinam os filhos a serem bem educados, a respeitar os outros e as coisas dos outros. Os professores ensinam os alunos a conhecer o mundo, a respeitar as leis da natureza, da escola e do país. Os pastores guiam as ovelhas na vontade de Deus, que inclui respeitar e amar o próximo. Os policiais garantem a segurança dos cidadãos, zelando pelo respeito às leis da cidade e do país. Os agentes de trânsito trabalham para orientar pedestres e motoristas. Obedecer a essas autoridades, seguir as leis e regras estabelecidas, coloca-nos dentro dos planos de Deus para a nossa vida. Deus se alegra com o filho obediente. E para concluir, os jovens da igreja combinaram uma partida de futebol no sábado à tarde. Depois de tudo isso, depois que foi dado esse estudo, e aí novamente formaram aquele time que tentaram formar lá na introdução. Na hora de formar a equipe, todos escolheram Marcelo para ser o capitão. Houve consenso.
Marcelo concordou e escalou o time. Não teve mais discórdia, não teve mais levante, não teve mais caos. Luiz se esforçou no gol e fez boas defesas. Marcos jogou numa boa partida no ataque, Roberto na defesa. Todos se esforçaram para fazer o que Marcelo mandava. Quando o Ricardo, que tinha sido escolhido para juiz, marcava alguma irregularidade, todos acatavam. Podiam até discordar, mas obedeciam o que o juiz decretava. Resultado, Marcelo foi um capitão legal, Ricardo até que foi um bom juiz, e todo mundo jogou muita bola. Não houve brigas, nem palavrões, nem confusão, e o melhor, o jogo foi até o final e todos se divertiram para valer. É por isso que as regras, normas, precisam ser pré-estabelecidas, e precisa haver alguém que esteja sobre essas leis, essas normas e regras, para que elas sejam obedecidas, com disciplina, com limites, com respeito, para que todos olhem para o teu filho adolescente e digam, olha, aquele menino tem berço. Da onde ele veio, houve muita preocupação na preparação dele. Por isso que ele é um menino abençoado. Olha, é muito bom você ouvir alguém elogiando teu filho adolescente. Então prepare ele para a vida. Prepare ele para continuar sendo bênção na vida de pessoas. Prepare ele para construir uma nova geração, uma geração vitoriosa, cheia da graça e das bênçãos do Senhor. Eu gostaria de deixar para você nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.